primeiro. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16, em nome de Jesus. João capítulo 3. Quem já achou, dá um glória a Deus. Essa talvez é uma das ou a passagem mais famosa da Bíblia, da palavra de Deus. Mas eu quero nessa noite com você mergulhar nessa palavra, mergulhar nisso aqui, que fala sobre o amor de Deus por nós. João capítulo 3, versículo 16 em diante diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Diga assim comigo, de tal, pode ser melhor, diga assim, de tal maneira. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Apenas esse versículo, marca a tua Bíblia, preste atenção aqui no altar, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse, esse é um dos, ou talvez o versículo, a passagem mais famosa de toda a Bíblia. Eu tenho certeza que não tem uma pessoa aqui, ou talvez até lá fora, pouquíssimas pessoas nunca ouviram essa passagem, esse versículo. E muitas vezes, justamente por ser algo tão falado, por ser algo tão dito recorrentemente, que para algumas pessoas já se tornou algo comum, algo assim, sabe? Quando algo que você faz muito, ouve muito, vê muito, se torna algo comum, se torna algo natural. Quem está entendendo aqui? Então muitas vezes, de tantas pessoas ouvirem isso, ó, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto, que entregou seu Filho unigênito. Às vezes você já recebeu um folhetinho com essa passagem. Sim ou não? Quem já recebeu um folheto desse aí na rua? Pois é, ou seja, todo tempo isso é dito, isso é falado, isso é colado nas paredes, isso é colado nos lugares, isso é dito a todo momento. Só que apesar disso ser algo tão dito que para algumas pessoas parece algo já clichê, algo já comum e natural, na verdade isso aqui fala do maior evento que aconteceu em toda a história da humanidade. Isso aqui fala da coisa mais grandiosa que já aconteceu em toda a história da humanidade. Porque a gente está falando de um Deus que pegou seu Filho único, seu único Filho, e enviou à terra e entregou por amor a nós. Ou melhor, de um Deus não, vou corrigir, do único Deus, porque só existe um Deus verdadeiro, o Senhor, que não há outro igual a Ele, não há outro que se compare a Ele, que é o Deus que fez os céus e a terra, que é o Deus que nos criou do pó, do barro, que nos formou, o único e verdadeiro Deus. E você já parou para pensar na grandiosidade que é isso? Deus, sendo Deus, Deus poderia ter enviado um anjo, Deus poderia ter enviado um arcanjo, Deus poderia ter pego talvez Miguel lá, talvez o maior em grau de hierarquia celestial, e ter enviado. Como Deus já tinha levantado profetas, Deus já tinha feito várias coisas, Deus já tinha enviado pessoas para pregar, para falar, Deus já tinha destruído a terra com água lá atrás e tentado dar continuidade com Noé. Só que vez após vez, homens falharam, pessoas quebraram a aliança, pessoas retrocederam, pessoas transgrediram, pessoas não conseguiam cumprir as leis, pessoas não conseguiam, cumprir aquilo que era necessário. Então chega um ponto em que Deus, Ele olha para a terra e vê, a terra totalmente corrompida. Depois de inúmeros profetas, de inúmeras tentativas e situações, chega um ponto em que Deus, Ele decide enviar o seu próprio Filho. Deus decide dar o seu melhor, aquilo de melhor que Deus tinha. Quem é pai e mãe aqui? Tem alguém que é pai e mãe aqui?
Eu tenho certeza que você, como pai, como mãe, que você tem de melhor é o seu filho, sua filha, ou não é? Fala a verdade. Pois é. E talvez um pai, uma mãe jamais teria a coragem, o desapego de entregar um filho, uma filha em prol de outra pessoa, a própria vida de um filho, de uma filha em prol de outra pessoa. Quem dirás em prol de alguém que nem merece? Quem dirás em prol de alguém que talvez iria virar as costas para o próprio filho, ou trair o próprio filho, ou negar o próprio filho por quem ele está entregando para morrer no lugar daquela pessoa? E se você parar para prestar atenção, é exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque Deus não deu o seu filho, o seu único filho, Jesus, por pessoas boas, por pessoas, sabe, merecedoras. Porque se nós olharmos para cada um de nós aqui, vamos ver que no fundo, se formos ver, não há nada de bom em nós. Se a gente for olhar para a humanidade, é só a graça, é só a misericórdia mesmo de Deus. A própria Bíblia fala disso, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então Deus, ele olha dos céus e ele vê. É como se não existisse saída, como se não existisse uma salvação. Só que na verdade Deus já havia lá atrás prometido que um dia nasceria alguém que salvaria o povo do pecado. Um dia viria alguém que o seu nome seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Emanuel, ou seja, Deus conosco, Deus perto. Eu não sei se tem alguém vivo aqui nessa noite, está entendendo essa palavra que eu não estou pregando para você sobre um Deus que está morto, pregado em uma cruz, mas de um Jesus que vive e que está aqui nessa noite para tocar na sua vida com esse amor que é incomparável. Então, Deus, ele pega e ele entrega o seu próprio filho no nosso lugar. Porque o verdadeiro amor, ele é provado não com palavras, mas o verdadeiro amor, ele é provado com atitudes. Porque se alguém chega para você e fala, ó, tamo junto, sabe que eu amo você, né? Sabe que o Isa, sabe que eu amo você, né? Sabe que você tá aqui no meu coração. Só palavras, a pessoa vai falar, ah, tá bom, legal, valeu, também, tamo junto. Agora, para você acreditar naquilo ali, você só vai saber quando acontecer algo difícil, quando você precisar de algo. Ou seja, aquelas palavras só vão ser comprovadas com o quê? Com ai meu Deus do céu, com bota essa voz para fora aí, com atitudes. A verdade daquilo que está sendo dito só é comprovado com atitudes. Porque palavras por palavras não querem dizer nada, mas palavras com atitudes, aí sim confirma que aquelas palavras foram verdadeiras. Então Deus, ele sempre disse na palavra dele do amor que ele tem pelo povo, do amor que ele tem pela humanidade. E chega o dia então que Deus, ele prova isso. Não que Deus não tivesse provado de outras formas, mas essa aqui foi a maior prova de amor que já existiu em toda a história da humanidade. A maior prova de amor que um dia você poderia receber não vai vir de alguém, não vai vir de um relacionamento, de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe. Pode até acontecer provas de amor, mas a maior prova de amor que você vai ter, já teve, foi Jesus ter vindo e ter se entregado naquela cruz no meu e no seu lugar. Esse é um amor que é incomparável. Esse é um amor que não tem igual. É o amor de Deus por nós. E a Bíblia fala que Jesus, ele sendo em forma de Deus, porque o Filho de Deus também é Deus. E ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação, ele não teve por orgulho ser igual a Deus. Então, ali foi a entrega do Pai, mas ali também foi a entrega do Filho. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi obediente. Ou seja, Deus entregou, mas Jesus obedeceu ao Pai.
É como se, para você entender, é como se, só ilustrando para você entender, é como se dos céus Deus olhasse para a terra e visse a humanidade perdida, sem salvação, sem saída, e Deus falasse, como está escrito lá em Isaías 6, que ali até algo profético, ali o profeta ele estava ali, de certa forma, sendo usado por Deus em profecia para falar justamente desse momento que aconteceu nos céus, em que Deus ele fala assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo reunidos no céu, olhando para a terra, vendo que algo precisava ser feito, vendo que algo precisava acontecer para que houvesse esperança, para que houvesse salvação, e Deus fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí Jesus, o Filho, fala: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma humana e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o maior amor que você vai encontrar na sua vida, é o amor de Deus. O amor que não olhou para a minha, para a sua condição. O Senhor Jesus mesmo, ele disse: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim não para os sãos, mas eu vim para os doentes. Jesus não veio para pessoas perfeitas, Jesus não veio para pessoas sábias, santas, até porque não existe pessoas perfeitas nem pessoas santas, mas Jesus veio justamente para o quebrado, Jesus veio justamente para o que tropeçou, para o que se arrebentou, para o que feriu, para o que se sujou. Jesus veio justamente para esse tipo de pessoa que sou eu e você. Glória a Deus. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. A Bíblia fala aqui, ó, de tal maneira, ou seja, de tamanha forma, tão grande. Sabe quando algo é tão grande que você não tem como mensurar, e você fala assim: é muito, é muitíssimo, é de tal forma, ou seja, exatamente o tamanho do amor de Deus. Não tem medida, não tem como calcular. O amor das pessoas muitas vezes tem um limite, sim ou não? O amor das pessoas muitas vezes suporta até certo ponto. O amor das pessoas às vezes suporta, ó, aqui, até aqui eu aguento, até aqui eu suporto, até aqui eu sustento, mas até aqui para mim já não dá mais, fica difícil. O amor das pessoas muitas vezes ele chega a um limite, mas o amor de Deus não. O amor de Deus ele ultrapassa os limites, ele ultrapassa as barreiras, ele passa por cima de tudo e ele continua nos amando. O amor dele é capaz de cobrir multidões de pecados. O amor dele é capaz de deixar as 99 ovelhas que estão a salvo para ir em busca da ovelha que se perdeu. O amor dele é tão grande que ele diz: eu dou a minha vida, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Esse é um amor incomparável, incalculável, que ele se coloca no nosso lugar para levar o nosso peso, para levar a nossa dor, para levar o nosso fardo. O próprio Isaías, lá no capítulo 53, ele vai dizer que o Senhor Jesus ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, e pelas nossas iniquidades e transgressões ele foi moído. Sabe o que é isso? Ele foi moído, ele foi, sabe, levado como uma ovelha, como um animal mudo, sem reclamar, para um matadouro. Ele carregou um peso que era meu, que era seu, um castigo que era meu. Sabe o que é isso? Alguém chegar para você e falar: você errou, a culpa foi sua, o erro foi seu, você merecia condenação, você merecia pagar o preço, você merecia ser condenado por isso, mas eu te amo tanto que eu tiro você desse lugar e eu me coloco nesse lugar por você. Eu vou ser castigado por você, eu vou sangrar por você, eu vou chorar por você, eu vou padecer no seu lugar para que você possa ser salvo. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Ele se colocou no nosso lugar. Ele se colocou no nosso lugar.
Ele carregou a cruz que era para mim e para você carregarmos. Ele suportou as dores que era para eu e você carregarmos. O castigo que nos traz a paz, Ele levou sobre Ele. Jesus não tinha culpa. Jesus não teve pecado. Jesus não tinha por que passar tudo o que Ele passou, a não ser por um motivo: por amor. A não ser por amor. Ele não tinha obrigação, mas o amor fala mais alto do que a obrigação. Sabe quando você... Isso aqui é muito coisa de adolescente às vezes. Pai e a mãe manda fazer algo, ou até os mais velhos também, e aí manda fazer, fala, vai fazer tal coisa. Aí vai na força da obrigação. Na força da obrigação. Ou no dia a dia na vida, você pede um favor a alguém, a um parente, a um amigo, não sei. Pede um favor, pede uma ajuda, pede algo, e você sente que aquela pessoa só fez aquilo por obrigar. Quem já viveu essa experiência? Quem já viveu? De pedir algo, precisar de algo de alguém? Quem já viveu isso aí? Ai, meu Deus do céu. Acho que todo mundo praticamente. Aquela pessoa só fez aquilo por obrigar. Você até se arrepende de ter pedido aquilo para a pessoa, sim ou não? É ou não é? Quem já teve essa sensação ruim? Você se arrepende e fala, se eu soubesse, eu não tinha nem pedido. É ou não é? Às vezes você fala com a própria pessoa, às vezes até um amigo que naquele momento ali fez algo assim só por obrigação. Isso não quer dizer que a pessoa não é seu amigo, mas tem momentos assim, sim ou não? Aí você fala, se eu soubesse, eu não tinha nem te pedido, velho. Se eu soubesse, eu não tinha nem pedido para você fazer. É assim ou não é? Ou seja, por obrigação. Agora, quando você sabe quando é algo por amor, é diferente. Às vezes você nem pede, a pessoa já está o quê? Fazendo. É exatamente o amor de Jesus por nós. Ele veio, Ele se colocou no nosso lugar. Ele passou no nosso lugar aquilo que era para a gente passar. Então hoje você entende que você não precisa procurar amor onde você não vai encontrar. Que você não precisa buscar contentamento onde você não vai encontrar. Porque todo o contentamento que você precisa está nesse amor que tudo preenche, que tudo supre, que tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, tudo crê. E é nesse amor, é com esse amor até mesmo que você aprende a amar também. Quando você entende o amor de Deus, você entende o que é o verdadeiro amor. Hoje, que possamos ter no nosso coração só um sentimento de gratidão. De gratidão a Deus, porque é como o salmista disse, se não fosse o Senhor, ora diga Israel, ora diga super jovem, ora diga a nossa vida. Certamente os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Certamente que teríamos perecido já há tempos, há muito tempo. Quantas vezes esse amor, se você parar e fizer uma retrospectiva da sua história, da sua vida, quantas vezes foi esse amor que te levantou de mais uma queda e de mais uma queda? Quantas vezes foi esse amor que colocou a mão e te sustentou para você? Você até tropeçou, mas ele não te deixou cair. Quantas vezes foi esse amor que te pegou no fundo do poço e falou, filho, filha, aqui não é o seu lugar. Não foi para isso que eu morri naquela cruz, para te ver sofrendo, para te ver padecendo, porque eu já sofri por você, para te dar hoje a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Você não precisa mais sofrer, porque eu já sofri no seu lugar. Você não precisa mais cortar o seu braço e sangrar, porque eu já sangrei por você naquela cruz até a minha última gota de sangue. Ele já pagou por nós. Ele já venceu por nós. Então hoje, saia daqui entendendo isso. Eu sou amado por Deus. Eu sou muito amado, muito amada por Deus. E talvez você fale, mas eu
A minha vida foi assim, a minha vida foi assada. Talvez eu estou hoje assim, eu estou hoje de certas formas, eu estou hoje em certas situações que eu sei que não agrada a Deus. Mas será que ainda assim Deus me ama assim? Se Deus não chamasse, nem aqui você estaria, pode ter certeza disso. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador e deseja que o pecador a cada dia se arrependa e busque, para que possa ser alcançado pela salvação, alcançar a salvação. Então hoje, o sentimento que nós vamos sair daqui é esse, de gratidão a Deus. E dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por ter me amado a tal ponto de ter entregue a sua própria vida por mim numa cruz. A Bíblia diz que existia, sabe, uma cédula de acusação. É como se fosse, sabe, uma lista escrito lá, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todos os pecados, tudo aquilo que era de acusação. É como se o inimigo tivesse lá uma lista de acusações, porque ele é o acusador. E essa lista de acusações seria o que seria apresentado ali para nos condenar, para mostrar que era merecido o julgamento e a condenação. Mas a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, que você confessa a Ele como Senhor e Salvador, você se torna filho e você se torna herdeiro de Deus e corredeiro com Cristo. Ou seja, todas as bênçãos das regiões celestiais passam a te alcançar. E a Bíblia diz que sabe o que acontece? Jesus, Ele cravou na cruz essa cédula de acusação que existia. Ou seja, era como uma dívida que eu e você tínhamos por causa do pecado. Era como uma dívida que eu e você tínhamos por causa da queda do homem. Só que quando Jesus vem naquela cruz, Ele paga com sangue esse preço. E essa dívida, ela é anulada. Essa escrita de dívida, ela é cancelada por causa do amor de Deus, por causa do sangue de Jesus, por causa da graça de Deus. Ou seja, por isso que a palavra de Deus, ela vai dizer que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, se você tem caminhado com Deus, pode ter certeza que já não há mais condenação para a tua vida, porque o sangue de Cristo te cobre, o sangue de Cristo te salva, o sangue dele paga todas as dívidas que existiam contra a sua vida. Então se alegre, glória a Deus, se alegre porque você foi comprado por alto preço. A Bíblia diz que por alto preço nós somos comprados. Um preço de sangue, um preço que ninguém mais poderia pagar. Foi o preço que Ele pagou por nós. O Senhor Jesus, Ele veio para essa terra somente com essa missão de nos salvar, de nos resgatar. E o apóstolo Paulo, ele, em certo momento, vai dizer algo que é uma das passagens dele que eu acho mais, sabe, interessante, que qualquer pessoa, qualquer cristão vai se identificar. Quando ele diz assim, ó: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Quem já leu essa passagem? Tem até uma canção, né, que fala... Fabrício, canta aí esse pedacinho. Liberta-me de mim, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, É claro, tenho prazer na sua
apóstolo Paulo está dizendo? O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer acabo cometendo. Mas a parte que eu quero que você foque é o que ele vai dizer no seguinte. Ele vai dizer assim, ele faz uma pergunta: quem me livrará desse corpo mortal, do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa situação? Miserável homem que sou. Quando ele se vê que ele tem que lidar com essa luta da carne contra o espírito, onde ele se vê fazendo o que não quer e não fazendo o que quer, ele chega a um ponto de uma conclusão que ele se pergunta: quem me livrará dessa situação? Quem me livrará, miserável homem que sou, ai de mim? Só que logo o seguinte ele tem uma resposta, ele fala: graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus, porque Ele é que me livra dessa situação de miséria. Ele é que veio, Ele é que pagou o preço. E por causa da graça dEle, existe salvação para a minha vida. Existe salvação para a tua vida. Existe salvação para a nossa vida. E a salvação está em Cristo Jesus. Está nessa graça, está nesse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor conquistou na cruz a salvação, a vida eterna. Se hoje eu e você temos direito à salvação, à vida eterna, não é por nosso próprio mérito, glória a Deus. Não é porque, mas é a pessoa mais boazinha. Por trás de toda bondade vai ter algo ali que ainda não é bom. Pode ter certeza disso. Não é por quanto eu sou bom, por quanto eu sou perfeito, não. Não é por nada disso. Mas é por quanto eu me submeto a essa graça, entendo, Senhor. Graças a Deus por causa de Cristo Jesus. Graças a Deus porque Jesus veio, porque Ele pagou o preço, porque Ele me salvou, porque Ele me resgatou desse mundo. Eu era alguém que estava perdido, eu era alguém que não tinha jeito, eu era alguém que não tinha saída, eu era alguém que não tinha esperança, não tinha expectativa, mas Ele me encontrou, Ele me salvou, Ele me resgatou. Tem alguém aqui que foi resgatado por Jesus e é grato a isso nessa noite? Ele nos resgatou, Ele nos salvou. Jesus, Ele foi o plano perfeito de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação. Fique de pé no seu lugar nesse momento, só mais um momento. Isso que o apóstolo declara, que Ele nos amou, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, é uma sura verdade. Porque quantos aqui, um dia para você, talvez você odiava igreja, talvez você odiava crente, ou talvez você não chegava a odiar, mas você sabe, era algo que para você assim, não, ser crente, igreja, coisa de Deus, meu Deus, quero ir para o carnaval, quero ir para o paredão, quero viver minha vida. É ou não é? Quem é capaz de reconhecer que eu vejo um dia eu era essa pessoa que não queria conta com as coisas de Deus, não queria Jesus? Pois é. Mas onde você está hoje? Talvez alguns aqui você não se imaginava. Talvez alguns aqui para você era uma realidade distante. Você, em um sábado de noite, dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra, buscando a Deus, cantando, levantando a mão para o céu e adorando. Isso só tem uma explicação. O amor dele te alcançou. Você entendeu o que Pedro disse: Senhor, para onde irei eu, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O amor que eu não encontrei lá fora, eu encontrei na tua presença. A paz, a alegria, tudo que eu não encontrei lá fora, eu encontrei em ti. Então agora eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui aos teus pés, na tua presença é o meu lugar, é te adorando, é te servindo, é te amando, porque o Senhor me amou primeiro. Aleluia. Ele nos amou primeiro. Olhe para esse jovem que está do seu lado e fala isso para ele: Jesus te amou primeiro.
Ele nos amou primeiro, com amor incalculável. Então jamais se permita, sabe? Vai ter momentos que o inimigo ele vai querer dizer para você que você não é amado, que Deus não se importa com você, que Deus não te vê, não te ouve, que Deus não te perdoa. Tudo isso é mentira de Satanás, tudo isso é mentira do diabo. Porque não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz que Deus te amou de tal maneira. Então todas as vezes que essas mentiras tentarem vir, você vai falar não. Já vai tentar dizer para você, ó, você não pode, você não é capaz, você não consegue, Deus não é contigo, você não tem perdão, você não tem jeito. Você vai falar, está repreendido. Eu tenho jeito sim, o meu jeito é Jesus. A minha saída, a minha salvação é Jesus. Eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus, eu fui comprado por alto preço, eu sou valioso, eu sou precioso. Tem alguém aqui nessa noite, super jovem? Eu sou amado por Deus, eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe, antes da fundação do mundo. Eu já fui desenhado por Deus, designado por Deus. Aleluia. Eu sinto esse amor de Deus aqui nessa noite sobre as nossas vidas, essa graça imerecida, esse amor incalculável. Você pode fechar os seus olhos por um instante nesse momento e abrir o teu coração para que esse amor, o perfeito amor de Deus, ele possa preencher nesse momento todo o nosso ser. Senhor, vem nessa noite, Pai, vem com ondas de amor sobre este lugar. Vem, Senhor, com um batismo de amor em nossos corações. Ah, Espírito Santo de Deus, vem, Jesus. A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que condenado é sobre mim, Senhor. Condenado ele foi julgado, ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho
Esse amor que nos encontrou, esse amor que nos resgatou, Ele está aqui nessa noite. Porque o amor não é um sentimento, o amor não é uma sensação, mas o amor é uma pessoa, e a pessoa de Cristo Jesus, Ele é o próprio amor, o verdadeiro amor. E nessa noite Ele te abraça, nessa noite Ele te consola, nessa noite Ele preenche todo o teu ser. Vem Jesus com teu amor sobre nossos corações, vem com teu amor sobre nossas vidas, vem cura as feridas, restaura a alma. Vem Senhor com teu perfeito amor que lança fora todo medo, toda ansiedade, toda depressão. O teu amor que cobre, Senhor, toda a nossa alma. Viver longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, Pede para Ele abraça-me, abraça-me, abraça-me. abraça-me, Abraça o teu povo como quem abraça o próprio Jesus. abraça-me, com teus braços de amor. Abraça-me, sinto o abraço de Cristo. Abraça-me, Ele te consola nessa noite. Abraça-me, Com teus braços, com teus braços de amor. nessa noite, sinta o abraço de Deus sobre a tua vida, o cuidado de Deus sobre a tua vida, o amor de Deus sobre a tua vida. Esse amor que não desiste, esse amor que não cansa, esse amor que é impressionante sobre as nossas vidas. Esse é o tamanho do amor de Deus. O amor que você não encontra em nenhum outro lugar. Aí no teu lugar nessa noite, não fica com seus lábios fechados não, mas fala para Ele: Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado por não desistir de mim, obrigado por ter me salvado, obrigado por ter vindo, por ter morrido no meu lugar. Ah, Jesus, nós não temos palavras, Senhor, que sejam capazes de expressar a grandeza, Pai, que é o teu amor sobre as nossas vidas. Maior do que o amor de um pai, maior do que o amor de uma mãe, maior do que o amor de um marido, de esposa, maior do que qualquer outro amor, é o amor dele por nós. Ainda que qualquer outro relacionamento falhe, esse relacionamento que nós temos com Jesus, o amor dele por nós jamais falhará. Ainda que o nosso amor falhe, o dele jamais falha. Ainda que alguém fale e deixe, ele jamais falha, ele jamais deixa. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais
mais uma vez. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. Sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, te ama. Os conselheiros, passe, dá um abraço aos jovens, ministra sobre a vida deles. Esse amor de Deus, esse amor incomparável. Não podemos viver sem teu amor, Senhor. Não sabemos viver sem teu amor, sem tua presença, sem teu toque, sem tua graça. Ah, Senhor, não podemos viver sem ti. Sem tua presença, sem ti, Senhor, não tem sentido, não tem razão. Sem ti não tem como viver, Senhor. Precisamos de ti mais do que tudo. Essa presença te abraça nessa noite. Seja tocado por esse amor, envolvido por esse amor, curado por esse amor nessa noite.
o teu amor, Pai, alcance os lugares mais profundos desse coração, dessa alma, curando feridas, traumas, libertando, Pai, de toda dependência emocional, Senhor. Faz isso, Espírito Santo. Toca onde só o Senhor pode tocar. Cura o que só o Senhor pode curar. Conserta aquilo que só o Senhor pode consertar. Restaura aquilo que só o Senhor pode restaurar, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo de Deus, vem com tua presença neste lugar. Vem com tua presença sobre nossas vidas. Nós precisamos, Senhor. Nós necessitamos, Espírito Santo. Temos fome, temos sede pela tua presença, pela tua graça, pelo teu toque. Toca, Espírito de Deus, sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Aleluia. Flui aqui, Espírito Santo. Flui neste lugar. Aleluia. Distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale nada. Escuta o meu clamor, mas que o teu Espírito preciso de ti. Diga pra ele, distante De ti, Senhor, não posso, eu não posso viver. não vale a pena. Não vale a pena existir. Não vale não. Escuta o meu clamor, e mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor Jesus, nessa noite nós te agradecemos pelo teu amor sobre nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito por nós. E te agradecemos, Jesus, porque o Senhor foi obediente ao Pai e se entregou à morte no nosso lugar. Se entregou na cruz no nosso lugar. Pagou um preço no nosso lugar, Jesus. Carregou nossas dores, nossas enfermidades. E o Senhor naquela cruz entregou a sua vida por nós. Sabe, o Senhor Jesus, ele disse algo: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. É por isso que naquele momento, naquela cruz, talvez aqueles soldados, eles acreditavam que eles estavam tirando a vida de Jesus. Aqueles fariseus, aquelas pessoas que condenaram Jesus, acharam que eles estavam conseguindo tirar a vida de Jesus, que eles estavam matando Jesus, mas não, ele disse: eu dou a minha vida. Ele mesmo entregou a vida por um propósito que era de nos salvar. E é por isso que ele deu a vida, mas no terceiro dia ele mesmo tomou a própria vida. Ele desceu ao inferno, ele tomou as chaves da morte do inferno, mas no domingo pela manhã aquele túmulo amanheceu vazio, porque ele ressuscitou dentre os mortos e ele vive e ele reina. Aleluia, aleluia. Não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha
nossa vida foi transformada, Jesus. Aí no teu lugar nessa noite, diga assim, Jesus, eu te agradeço pelo teu amor sobre a minha vida. E eu declaro que eu também te amo, que a minha vida pertence ao Senhor, hoje, amanhã e para todos sempre. E quem ama Jesus, dê o seu melhor, glória a Deus, a sua melhor salva de palmas, seu melhor aleluia nessa noite. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Procura uma pessoa, dá um abraço a alguém. Fala para ela quando ela é amada por Deus. Glória a Deus. Haja luz nesse ambiente. Haja luz nesse lugar. Glória a Deus. Amém? Quem se alegra por entender que você é amado por Deus? Quem se alegra aqui? Glória a Deus. Você vai demonstrar isso. Sabe como agora? Com aquele encerramento, daquele jeito, bem pra cima assim, bem daquele estilo de quem é alegre porque tem Jesus, quem é feliz porque tem Jesus aí. Glória a Deus. Então vem para aqui pra frente, vem cá pra frente.